erro que todo mundo comete quando decide mudar de vida existe a motivação errada. Nossa, verdade. Nossa, essa é forte, hein? Motivação errada. A motivação errada. Lembra que eu te falei do interesseiro interessado, né? Sim. Isso acho que vale para muita coisa. Eu tô interessada. Então, assim, eu vou entrar numa empresa, vou trabalhar. Eu sou capricorniana, se vocês deixarem, vou ficar falando só de trabalho, né? Empresa. A gente sabe bem como é. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no Café com Fibra. Eu e a Adi. E a nossa convidada de hoje, a Adi, vai falar um pouquinho sobre ela. Nossa convidada de hoje é a Elisa Peruso. A Elisa é psicoterapeuta, é empresária e é especialista em quebra de padrões repetitivos. É consteladora, né? Tem muita coisa para contar pra gente hoje. Vamos ouvir a Elisa um pouquinho. Seja bem-vinda, Elisa. Não, obrigada pelo convite, obrigada por abrir esse espaço, né, para a gente contar as histórias importantes da vida da gente, né, que é longo. Então, a Elisa tem um podcast também, né? Então ela tá acostumada a ficar do outro lado. Geralmente eu que entrevisto, daí eu até falei, meu Deus, parece, né, que a gente tá pressionado aqui. Então é isso aí, Elisa, vamos lá. Então, assim, Elisa, você começou a sua trajetória na área comercial, empresária, dona de bar, essa parte eu não sabia, campeã de vendas, e como essa mulher de negócios descobriu a terapeuta que existia dentro dela? Ah, foi, a descoberta foi quando eu precisei de terapia. Porque eu precisei de terapia quando eu estava numa separação e eu não sabia lidar com as emoções. Eu tinha o manejo de convencer as pessoas, né? Sempre tive esse rapport, acho que nasci desenvolvida a convencer, mas eu não tinha essa regulação emocional. Eu fui buscar a terapia, daí encontrei as constelações, me encontrei e entendi a diferença do interesseiro para o interessado, Uhum. né? Existe uma grande diferença, assim. Eu era interesseira nas pessoas para que elas comprassem de mim. Quando eu me conheci como terapeuta, eu mudei a vir a chave. Eu me interessei pelas pessoas, eu sou interessada nas pessoas, é por isso que eu abri um podcast também, por isso que eu amo o que eu faço, porque ser interessado vem do coração, né? Então eu entendi que a terapia era, para mim, o lugar em que eu encontro o melhor de mim mesma. Legal. Isso é especial, hein? Toda mulher gostaria de ver isso. Todo eu acho que ser transformação, né? Todo ser humano, né? Essa diferença, quando eu consegui entender a diferença, e eu falo muito isso na terapia também, do quanto nós temos potencialidades e elas servem de verdade para contribuir com as pessoas, né? Sim. E como eu tenho essa capacidade de rapport, de compreender o que o outro precisa e fazer, ter técnica, né? Estudar muito, terapeuta tem que estudar muito. Estudar para saber como levar a pessoa a ter o resultado na vida dela é maravilhoso. Com certeza. Eu não estou mais interessada que ela compre de mim. Quer dizer, mais ou menos. Né? Pode comprar cursos, terapia, Mas como consequência, né? Mas o processo é interesse na melhoria do ser humano. Sim. O resultado, né? É um trabalho para a sociedade. Sim. Elisa, se você pudesse voltar para a Elisa de 20 anos atrás, que conselho você daria para ela depois de toda essa terapia, depois de todo esse autoconhecimento que você adquiriu, né? O que você falaria para ela? Faça o que está no teu coração. Desde menina eu queria ser psicóloga. E minha mãe dizia, não, porque psicólogo não ganha dinheiro, porque você precisa ganhar dinheiro, porque você precisa se sustentar. Aí eu fui, né, para a área mais que eu dominava, comercial, e eu fui executiva de vendas mesmo, ganhava muito bem. Eu demorei muito, depois que eu fiz a transição de carreira, demorei muito tempo para ganhar o salário que eu ganhava lá atrás, né? Mas eu era muito mais feliz, fui muito mais feliz, lembrando daquela menina que precisava de incentivo, né? Então, já que você quer fazer, faça psicologia, porque eu acho que eu nasci para isso mesmo. Acho que essa é o conselho que eu daria para ela, né? No sentido profissional, assim. Elisa, e assim, as pessoas falam muito dos padrões repetitivos, né?
Por que tantas pessoas parecem viver só com personagens diferentes, mas os mesmos padrões? Porque as pessoas, elas não param para pensar o que elas estão fazendo, elas não dão pausa, elas não se permitem olhar para a dor. A maioria das pessoas não fazem isso. Eu esses dias até coloquei no Instagram, eu colocando a chaleira elétrica no fogo. E eu fiz isso várias vezes, e acendi o fogo. Eu falei: "Gente, a chaleira elétrica não", eu falando comigo mesmo, "a chaleira elétrica vai no suporte dela, não no fogo", né. E isso é simples, é condicionamento. Nós somos condicionados a fazer o que a gente aprende com os nossos pais, com os nossos cuidadores. Então a minha mãe acordava de manhã e colocava a chaleira no fogo. E eu, desde sempre, punha a chaleira no fogo. Aí eu comecei a esquecer tanta correria, comecei a esquecer a chaleira no fogo, queimar as chaleiras, várias chaleiras queimadas. Eu falei: "Não, eu vou comprar uma chaleira elétrica", daí eu fui e queimei a chaleira elétrica no fogo. Por quê? Por conta do condicionamento, porque nós somos condicionados, então o padrão ele é aquilo que você aprendeu, o seu cérebro entende aquilo como seguro, como conhecido, e aquilo vai ser para você um lugar que você não vai precisar se esforçar, Você entende? repete. Então o que você está dizendo é que, a pessoa precisa lidar com aquilo, ela precisa mexer naquilo, tratar para se libertar. Caso contrário, ela vai sempre repetir, ela acha que não, mas está Sempre. repetindo. Não existe transformação senão através da dor. Então, se tem uma dor e a gente não pode se conformar com a dor, porque a gente se conforma com a dor, Sim. né. Então é melhor que você, comece a se questionar dessa dor, porque nós temos partes nossas que são conscientes, né. Então, quando você dá um conselho para um amigo seu, você dá um conselho de um lugar diferente daquele Sim. que você se encontra na dor, né. Então, "Ai, o meu amigo tá ali", qual conselho você daria para ele? Até um exercício legal para você que está aí ouvindo, né, fazer com você mesma. Qual o conselho que eu daria para mim se eu estivesse no lugar onde eu estou? Procrastinando, ou num relacionamento ruim, numa relação ruim com os meus pais, enfim. Tá pronto, a pessoa já não quer mais essa conversa. Não Não, quer, vai conversar comigo mesma, né, chega. mas qual conselho você É, daria? Vai lá e busque É um ajuda, exercício não é legal. assim que a gente faz hoje? Que hoje, né, a sociedade já deu permissão pra gente buscar terapia, antigamente era um tabu, né, terapia Sim. era coisa de doido, né, hoje em dia sim. não. Graças a Deus, né. Elisa, você lembra, consegue trazer, assim, pra gente se tem algum padrão que tem aparecido mais, assim, nas tuas terapias? As últimas, né, que você tem feito com as pessoas? Existe um padrão mais comum, assim? Existe o padrão da procrastinação, e isso é uma doença da sociedade, né, de procrastinar o próprio sucesso. As pessoas estão muito tristes por não conquistarem aquilo que elas querem, mas elas também estão procrastinando o caminho para chegar lá, né, porque o sucesso ele não acontece por acaso, né, então a gente Trabalho. precisa de um passo a passo. As pessoas elas têm dificuldade em trabalhar o caminho, muito, e têm dificuldade em buscar ajuda para isso também, eu vejo sim, né. A As pessoas buscam muita ajuda nos padrões repetitivos de relacionamento de casal, porque é uma dor muito grande, né. Todo mundo quer ser Uhum. feliz no amor, e Sim. aí se pega depois de um período, depois dos 30, 40 anos lá, verificando que os parceiros foram os mesmos, só mudaram o nome, e aí entende que precisa fazer alguma coisa para mudar ali. E a questão do dinheiro, né, gente. Eu acho que são as 3 coisas da que buscam as pessoas buscam, né. Ter mais dinheiro, prosperidade, ter realização profissional e relacionamento de casal. Sim. Nossa, a parte do dinheiro eu nunca tinha pensado. Quando a pessoa não consegue acessar um cargo, por exemplo, Não, as pessoas não conseguem fazer o dinheiro crescer. procura Não terapia. tem a ver com o cargo e nem com quantidade de dinheiro que ela ganha, tem a ver com o que eu faço com o dinheiro quando está comigo. Tem pessoas que têm desespero de ter o dinheiro na mão. Elas é tão inconsciente que elas não percebem isso. Elas percebem depois que gastaram tudo o que ganharam, né. Uhum. Chega o dinheiro, aquilo dá uma angústia, e aí Ela a não pessoa aceita o dinheiro, ela é não isso. Como se ela não ela não aceita. sabe lidar com aquilo.
porque aquilo não é conhecido. Lembra que a gente estava falando da chaleira, né? Então não é conhecido para mim ter dinheiro na conta, porque não é conhecido no meu sistema familiar, Uhum. né? Então as pessoas se sentem culpadas de ter mais que a família, se sentem culpadas de prosperar mais. E aí gasta tudo que tem. É um dos Sei. comportamentos, gastar tudo que tem, se sentir culpado, daí a pessoa procrastina, a pessoa não é feliz, a pessoa pode deprimir, existem muitas vertentes aí, né, pra Sei, porque para eu lidar bem com aquilo que eu sou ou tenho, eh, tem que ser leve, né. sim. Quando a Uhum. gente lida bem com alguma coisa, tá leve. Quando eu Você não nem lido bem, percebe. você nem É, percebe. Quando começa a ficar pesado, a gente precisa se questionar, né. sim. E eu vejo que muitas pessoas sabem o que precisa mudar, mas não conseguem. Por que disso? As pessoas sabem que elas precisam mudar o resultado. Elas não sabem o que elas precisam mudar Ah, lá tá, ela não sabe atrás. o caminho, ela Elas não sabem o sabe que é que está o que tá fazendo a causando, causando. elas não sabem a Ah, tá. causa. Elas sabem o efeito. "Ó, eu preciso mudar essa caneca branca aqui, porque ela me incomoda". O problema está na caneca ou no incômodo? No Uhum. incômodo. Daí a gente vai buscar o porquê do incômodo. Por que que eu me incomodo com uma caneca branca que está em cima da mesa, né, o tempo todo, a hora que eu chego? Não tem a ver com a caneca. Nada tá na Nada é superfície. tão superficial assim, Não, né. nada é superficial. Ai, gente do céu. E como que a gente faz para identificar um problema pontual ou uma repetição de padrão familiar, por exemplo? Um problema pontual é isolado da repetição, né, ou a repetição do padrão, ela vai ter os mesmos resultados. A gente estava falando de prosperidade, né, uma família que não consegue prosperar, uma família que não consegue se formar em alguma profissão, uma família que não consegue ter um relacionamento de casal próspero, né. Esse tempo atrás a minha prima me chamou e falou assim: "Olha, preciso saber o que que você faz, porque você é a única prima casada". Ai, gente do céu, que grave, que Exato. grave, né. Por quê? Porque, relacionamentos que não dão certo, né, então, assim, eu preciso olhar de maneira sistêmica e eu acho que isso a constelação traz pra gente, uma visão muito maravilhosa, a terapia sistêmica também, não só a constelação, de que o nosso meio nos influencia, né, a família nos influencia comportamentos. Ou as relações que você tem mais por perto influenciam as tuas escolhas. Sim, E a gente precisa entender o que é que a gente tá fazendo igual que ele faz, né, sim, o tempo todo. É, então, e às vezes a gente não quem não tem muito conhecimento, às vezes tá fazendo e nem percebe que tá fazendo, né, que tá trazendo o padrão familiar e tudo mais. Né, e a gente não percebe, e não percebe porque a é, gente não para. Uhum. Então a dor acaba sendo a nossa melhor amiga. Então se Meu você Deus. sente dor, eu falo às vezes para meus clientes, assim, ficam bravos comigo, quando eles chegam tristes, eu falo: "Que bom que você tá triste". "Mas como assim, Elisa?" Foi porque "Como assim é bom que eu esteja Que bom triste?" Você tá chateado com isso, porque agora você tá conseguindo olhar que não tá bom. você já A evoluiu. porque é, a gente já trouxe pra consciência, o problema está no que a gente não enxerga. Uhum. Então é muito interessan a terapia ela proporciona esse espaço de autoconhecimento, entender, fazer uma lista do que tá bom e do que não tá bom, Uhum. entender, sabe, eu consigo parar para pensar, porque a gente não para no nosso dia a dia para pensar, se a gente for perceber tá tudo no automático ali, É né. verdade. sim. Tem algum caso de transformação que que te marcou, assim, que você possa contar pra gente? Muitos casos de transformação, muitos. Mas tem, eh, deixa eu pensar em um bem impactante, assim. Eu vou Caso falar de impactante. relacionamento de mãe, que eu acho que é bem importante, assim, Sim. né. Tem sim, tem muitos, mas, esse em especial de relacionamento de mãe e filha, era um relacionamento muito hostil. A mãe nunca conseguiu ser uma mãe amorosa para essa filha. E essa filha nunca conseguiu também ser uma filha amorosa para essa mãe. E foram um período longo de terapia ali. A mãe e a filha, elas viveram muito tempo juntas só as 2, o pai não criou a filha, a mãe
inconscientemente jogava essa culpa para a filha do próprio término do relacionamento, porque o homem largou dela, né, Aham. depois que soube que estava grávida e tal. E foi um período, assim, um período de terapia longo, assim, de muita elaboração de muita coisa que acontecia na infância, no dia a dia, e um belo dia que a gente pensa que foi num estralar de dedo, né, mas de tanto a gente elaborar, um belo dia ela falou assim: "Elisa, eu tento ficar com raiva da minha mãe, eu não consigo, ela me provoca", porque a gente pensa assim: "Vou fazer terapia, o mundo vai mudar", não, é você que vai mudar, né. Ela me provoca e eu não consigo trazer aquele sentimento de novo, eu não consigo ter raiva, eu não consigo enfrentar, então eu não acho mais aquele lugar que eu estava. Então, e isso não é esse é um exemplo, né, mas a terapia proporciona isso para todo mundo que se dedica, sabe. Eu Uhum. vou trabalhar algo que me incomoda em mim, as minhas reações que eu não gosto, porque via de regra, né, o que faz você ficar com raiva, triste, procrastinar, é evitar uma percepção que você tem que você vai sofrer. Então a gente reage com com comportamentos que a gente não gosta, né. Se Sim, Se escondendo. escondendo, gritando, Uhum. acusando, né. Nós somos pessoas, assim, que a gente não admira muitas vezes, né, dependendo do lugar onde a Situação, gente né. está, da situação. A gente consegue na terapia mudar esse mecanismo, né. sim. E existe algum erro que praticamente todo mundo comete quando decide mudar de vida? Um erro que todo mundo comete quando decide mudar de vida existe, é a motivação errada. Nossa, Nossa, verdade. essa é forte, hein. Motivação errada. A motivação errada. Lembra que eu te falei do interesseiro interessado, né. Sim. Isso acho que vale para muita coisa, eu estou interessada. Então, assim, eu vou entrar numa empresa, vou trabalhar eu sou capricorniana, se vocês deixarem, vou ficar falando só de trabalho, né, Ah, a empresa, mas gente sabe bem como é. me coloquem de volta para a vida familiar, gente, né. Mas vamos supor, eu vou trabalhar ou eu vou para um relacionamento, então a gente precisa pensar qual é a motivação desse relacionamento. A gente entra nesse relacionamento amoroso por qual motivo? Vai, porque a pessoa tem dinheiro, ou porque a pessoa vai cuidar de mim, ou porque a pessoa é engraçada, tá, mas isso realmente, vai ser isso realmente está no teu coração, a motivação de verdade, você está interessado em trocar verdadeiramente com essa pessoa ou não? A gente tem que se fazer essa pergunta, que a motivação vai dar o resultado lá na frente para Sim. você, se vai ser bom ou ruim, é a É motivação que verdade. faz tudo. Agora que você falou, faz todo o sentido. Faz todo sentido. Qual hábito simples você acredita que pode transformar a vida de pessoas? Assim, para elas praticarem diariamente. "Ah, eu tô assistindo aqui", mas às vezes a pessoa não tá se sentindo preparada ainda, né, não é o momento Aham. dela para uma terapia. Que hábito você falaria, assim, que é bom que ela pratique? Pausa, a pausa. Nada é mais, gratificante e transformador que a pausa quando você não está fazendo terapia. Pausa, respiração, entrar em contato com o coração. Existem algumas posturas, né, a postura do ioga de colocar a mãozinha no coração e perceber como que você está se sentindo, sabe, a pausa da mente, respirar. Isso é um hábito e contribui muito até para você se perceber, porque a gente não se percebe. Hoje eu fiz uma pausa e percebi que eu preciso existe um ai gente, é tão simples, mas vou falar para vocês até buscarem, a gente chama de scanner no mindfulness. Você imaginar começar a quando você vai fecha os olhos, imagina teu corpo do topo da cabeça até os seus pés, você vai sentindo o teu corpo, né, imagine fazendo um scanner. E hoje eu fiz isso, eu falei: "Ai, eu não tô tendo tempo para meditar, mas vou fazer só um scanner". Daí no scanner, eu percebi que eu tinha que passar o colírio nos meus olhos que estavam secos. E Nossa, eu não tinha percebido, porque minha mente estava muito agitada. Acelerada. É. eu vou emendar já então, vou aproveitar deixa. Existe alguma doença que está relacionado ao emocional? Quase todas, é 75% segundo a psicossomática. 75% das doenças são emocionais. Isso também em crianças, assim, você acredita? Também,
E não é nem acreditar, é ciência mesmo. Não, é. Perdão. Não, não. Forma de falar. É que eu também, eu realmente É, creio que faz influência, porque a nossa mente é tudo, né? O que a gente sim. imaginar, o que a gente pôr, a limitação que a gente colocar dentro da nossa cabeça é o que vai dar pra gente os nossos limites ali, né? É. A criança Então, ela tem uma pureza, né, no coração dela, porque o que que ela quer, a criança? Ela quer que os pais sejam felizes. E os pais querem que a criança seja feliz. uhum. Só que a criança quer mais que os pais sejam felizes. A criança, ela existe um amor genuíno pelos pais e não é o mesmo que os pais sentem pela criança. Os pais têm interesse na criança, né? Que a criança Olha, esse se assunto dá um podcast, hein? Meu Deus do céu! Esse assunto já dá um podcast, hein? Os É, pais têm interesse nas crianças. tem, porque eles têm interesse que elas se desenvolvam conforme eles acham que é correto, Tem. né? Verdade. E a motivação que eles fazem isso, via de regra, é boa, né? Minha mãe não falou para Sim. mim lá atrás para eu não ser psicóloga, porque ela não queria meu bem, né? Ela queria Ela aos olhos queria dela. aos olhos dela. Mas a criança não tem esse interesse. A criança não tem filtro, né? A Sim. criança quer que os pais Tudo sejam puro, né? felizes, né? Puro, pureza. Então, quando as crianças percebem que os pais não estão bem, eles acreditam que o problema está com ele. Nossa. Então, eles adoecem por conta disso. Nossa. Então, minha mãe está triste, a culpa é minha. Meu pai está trabalhando demais, a culpa é minha. E Então, existe sempre alguma assim. coisa simples que possa ser feito pelo pai, pela mãe, nesse caso, para demonstrar para essa criança que não é culpa dela? Tem sim. Os pais, eles precisam estar felizes. Essa é a Mas é que nem manifestação sempre, é que simples. nem sempre a felicidade do pai e da mãe ali, que às vezes está passando por um divórcio, por exemplo. Não tem como estar feliz para demonstrar uma felicidade para o filho que não Não, tem. quando eu falo feliz, assim, vamos supor, né, a criança o pai precisa demonstrar humanidade, o pai e a mãe precisam demonstrar humanidade para essa Tá. criança, né. Então eu tô triste sim, mas é importante que saiba que não é com a criança Ah, tá. vai É sentir transparência, então. Ser sincero transparência. com a criança. Admitir, eu estou triste realmente, mas não é contigo, seria isso? Isso, mas assim, o seu pai e sua mãe estão bem com a separação. Então uma separação, Bert Hellinger falava isso, uma boa separação, ela não é leviana, ela está, conectada com caminhos diferentes de vida. Tem casamento que não vai dar certo mesmo, porque um quer ir lá para a China Sim, e o outro quer morar no Brasil. sim. E aí não tem o que se faça, são caminhos diferentes. Agora, quando existe separação leviana, né, que não é sobre caminho, é separação por motivação incorreta lá, né, por interesse, existem muitos relacionamentos ruins. Sim. Esse relacionamento ele vai ter uma separação difícil. Então é importante buscar ajuda profissional para que você não vai saber lidar com aquilo, porque existe muita emoção ruim naquele relacionamento. Quando a separação é por interesse, o pai e a mãe estão buscando coisas diferentes, o filho nem vai sentir, porque ele vai saber que os pais estão bem com a separação. Por isso que eu falo, Sim. né? Seja feliz para os seus filhos, seja feliz. Não vai Esteja brigar, bem. não vai Não ter vai, aquela emoção então, forte, né, o aquela desequilíbrio, turbulência. né? Uhum. Uhum. Nossa, tem tanta coisa que eu queria perguntar Eu aqui. posso vir sempre. Acho que a gente tem que fazer mais, tem que vir novamente, porque, nossa, tem muita coisa aqui. Não Tem. chegou na metade do que eu tinha anotado aqui, que eu queria te perguntar, como é que É faz? verdade. De novo? Temos que fazer de novo. Você fala muito de relacionamentos saudáveis, Uhum. né. O que que você acha que está faltando hoje nos relacionamentos para que eles possam ser saudáveis? Comunicação. Comunicação, abertura, incluir a opinião do outro, não querer mudar o outro, não querer salvar o outro. Nossa, tudo difícil que ela É tudo muito difícil. É, porque as pessoas entram num relacionamento, gente, e falam assim: "Ah, eu gostei disso, mas", isso a gente ouve muito. "Eu É. gostei disso, mas isso daqui eu vou colocar ele na terapia, ele vai melhorar", né. Não, quando você for se relacionar, essa pessoa, ela tem que ser a pessoa que você quer que ela continue sendo. Você já tem que admirar Você ela precisa como pessoa. admirar ela, não precisa dar nada para Você você. não vai construir o parceiro. Não, não pode. Você sabe que eu vivi relacionamentos, ruins no passado, e é quando você falou ali 30, 40 anos,
serviu, assim, né, porque eu passei muito tempo para começar a olhar para os meus relacionamentos e entender o que Hum, fazia sentido. E o meu primeiro relacionamento eu fiquei 14 anos, 3 anos foram bons. Os outros 11 eu fiquei esperando que ele mudasse. vem. Mas isso tem gente que ficou a vida toda esperando É. que a pessoa mude para que ela seja mais feliz e ser gente, isso é um interesseiro, né, eu preciso saber que a pessoa está aqui do meu lado, né. Eu e meu marido, a gente é muito parecido, ao mesmo tempo muito diferente. Eu sou terapeuta, ele é engenheiro, Nossa. né, então já dá pela profissão. Ele é da planilha do Excel e eu sou Tete a do tete. tete a tete, do relacionamento, né. Mas, eu falava para ele quando eu conheci ele, eu falei assim: "Eu não quero me dar nada em você, nada", e foi isso que fez eu estar com ele, porque, esse é o critério que até eu tinha para me relacionar com alguém. Eu falei: "Se eu for me relacionar com alguém, eu não quero mover um cílio meu para mudar essa pessoa". E não, Nossa, e né. essa mudança traz tanto desgaste quando você tenta fazer essa mudança na outra Sim, pessoa, né, é cansativo. você Existe precisa alguém que aceitar. consiga fazer essa mudança? Não, Não, né? então não é Na infrutífero. verdade, no íntimo, não, né. Ninguém muda porque o outro quer, né, olhe para você e perceba, você só muda porque você achou que aquilo é relevante. Sim, E você fez esse movimento de mudança interna, porque a gente precisa de permissão interna para mudar. Então eu sim, falo: "Nossa, que lindo, isso daqui é muito legal, eu vou adotar para mim, porque isso vai ser bom para mim, sim. e não porque o outro está dizendo". Então, mas daí a gente vai voltar lá para os arquétipos, né, porque eu me recordo que eu fiquei nesse relacionamento e no meu coração era assim: meu pai e a minha mãe, eles estão uma vida inteira juntos, isso é bonito, isso é correto, e eu preciso ter paciência, porque é questão de maturidade. Ele vai amadurecer e tudo vai se resolver. Era exatamente essa a minha mentalidade. Uhum. Que tá completamente errado, eu tô lá nos meus pais, né. Era completamente errado. Agora você consegue ver isso como completamente errado, na época era Sim, completamente certo. completamente Uhum. certo, Então, era quando você diz: "Eu preciso ter paciência", isso já está incluído na tua postura quando você encontra alguém. Quando você encontra alguém, você fala: "Nossa, eu vou ter que ter paciência com isso", uhum. Meu Deus, né. parece tão simples, né. Ai, gente, que Mas daí sufoco. aquilo vai carregando para resto da vida, daí você tem que perceber. E tem uma frase que é muito interessante que é assim, né: "Nós somos aquilo que toleramos, não aquilo que a gente quer viver". Nós estamos construindo essa essa plenitude, né, com tanta informação, nós estamos construindo. Então a maioria das coisas que a gente vive é tolerada. Sim, Então você tem que se perguntar: "Eu tolero isso ou não tolero isso no meu relacionamento?". Óbvio que você não vai encontrar uma pessoa perfeita, até mesmo porque você não é, mas você precisa tolerar ela sem querer mudar, porque sim. se você quiser fazer isso, vai ser sofrimento. E você precisa tolerar de uma forma que você que esteja equilibrado, não pode ser um sofrimento, né, Não eu tô pode Não tolerando, eu desequilibrar tô pode você, ser um né. tolerando, eu tô sofrimento. é, Né. legal. Você é mãe de 3 meninas. 3 meninas. Meu Deus do céu, filhos dão trabalho, né, mas não tire São eles do nosso bênção. lado, né. Não, são São bênção. mesmo. O que que a maternidade te ensinou de autoconhecimento? Ai, 90% de autoconhecimento vem da maternidade, né. As minhas filhas são muito diferentes uma da outra, eu acho que todo filho é, né. E e é maravilhoso porque eu escuto o que elas têm para dizer, assim, e elas me ensinam muito, muito. Esses dias a Maria Vitória chegou, ela sempre foi muito de quebrar as coisas, sabe. E a gente tem daí a gente tem a mãe, a gente nem percebe o que a gente faz, né. Ela falava: "Ai, tinha que ser. Ah, meu Deus do céu, lá vem a Maria Vitória". E um dia ela parou e falou assim: "Mãe, sabia que eu trabalhei isso na minha terapia? Essa tua fala do que tinha que ser, e isso me deixa triste?". Ela falou pra mim. Eu falei: "Meu Deus, eu não percebi, me perdoe". Falei: "Me desculpe, filha, sinto muito, vou melhorar". Aí um dia, sim, daí ela não mora comigo, né, mas ela foi lá pra casa e tal, daí ela quebrou um suporte de azeite de oliva lá, do meu marido. Aí meu marido é sistemático, né, eu falei: "Ai meu Deus, eu vou ficar quieta", e eu falei: "Já que ela fica chateada, eu não vou falar nada",
e vou ajudar, né, porque que não tem o que fazer, né. Sim. Fui lá, peguei o pano, não sei o quê, e ela ficou parada me olhando, ficou em silêncio, assim, ela falou assim: "Mãe, você não vai reclamar, não vai falar nada?" Eu falei: "Não, você falou que te magoa, Hum. e eu não quero te magoar." Ó, me emocionou. Ai, não pode chorar. E eu acho que isso é a minha grande transformação, porque eu paro para ouvir, sabe. E era isso que eu por isso que eu vendia muito, né, porque eu parava para ouvir o cliente. Sim, E é isso que faz eu ser uma boa terapeuta também. E eu paro para ouvir minhas filhas, então, como elas me dão a devolutiva dos meus defeitos, são elas que fazem eu mudar, obviamente. sim. E olha que coisa maravilhosa, né, ela faz a terapia Faz. e ela conseguiu identificar isso, então só aí já conseguiu fazer com que ela tivesse mais maturidade para olhar para tua fala, já que já estava machucando ela, né. É, E conseguiu trazer para você e fazer com que você também se transformasse com essa informação, sim, né. Então a maravilhoso. terapia é maravilhosa, gente. É maravilhosa. Não é todo mundo faz lá em casa, né, tem que É fazer. obrigatório ser dessa maneira. Porque a vida é a pausa, não existe mudança sem você observar o que você está fazendo. E a gente observa isso na nossa fala, eu tô aqui compartilhando com você, eu tô me ouvindo, e eu tô me observando, e isso vai gerando transformação, é incrível, né. Isso é Sim, é verdade. incrível mesmo. Viu. Ó, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora um bate-volta para a Tá. gente poder finalizar e a gente combina de gravar um outro para você Tá. falar sobre N outros O assuntos que 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 você pode vocês trazer pra preferem? Aí você O que pode vocês chorar de querem? novo. Falou Eu de sou filhos uma é impossível, manteiga né. derretida. Ah, Morro. mas é, capricorniano Não, não tá é não, ótimo. capricorniano não é manteiga derretida na verdade, é porque quando mexe com Filho, o né. filho, mexe lá na Mas eu sou lua em câncer, então ah, tá meu explicado. emocional é manteiga. Eu choro. Hoje eu chorei porque eu chorei porque escutei uma música linda. Eu vi o Victor Clay lá gravando uma música tão linda, ele cantando, né, a música não é dele totalmente, mas eu achei linda aquela música dele, eu fiquei lá chorando hoje de manhã. Eu sou essa, mas ela não é não. Ah, essa eu choro o tempo inteiro. Eu choro É. por tudo também. Comercial de margarina. Eu até brinco lá em casa, eu falo assim: "Já tá liberado de chorar?" Então vamos lá. Vamos pro bate-volta. Você Uma eu faz ele começo aqui. inteiro? Posso fazer inteiro? Então vai. Tá. Uma palavra que define sua missão. Amor. Um livro que mudou sua vida. Ai, tanto livro, eu leio tanto, gente. Ah, Os Portões da Prática Budista. Vou ler. Um hábito que você nunca abre mão. Pausa, meditação. Que significa sucesso pra você hoje. Encontro de mim mesma. Maravilhoso. Complete a frase. Uma vida bem vivida é. Presente. Bom, tá bom. Pode pôr, produção, pode pôr palmas aí, porque Onde as pessoas podem acompanhar teu trabalho? Nas redes sociais, o meu Instagram é elisa.peruso. Lá tem tudo. Lá tem vídeos, tem o nosso podcast, tem o meu contato. Tudo maravilhoso. lá. Uhum. E que mensagem você gostaria de deixar para quem está assistindo e sente que está preso no mesmo ciclo de vida? Busque ajuda. É muito mais simples do que você imagina o problema que você está passando. É isso. Procure terapia, É. é isso que ela está dizendo. Bom, É. Elisa, a gente agradece muito a tua Eu que participação agradeço. e quero te dizer que eu admiro muito o teu trabalho. Eu acho que a gente tem também o Eduardo, que também é maravilhoso, psicólogo, né, que atende o Guilherme hoje, às vezes eu vou com ele também. E eu digo sempre que os psicólogos eles são anjos na terra, porque Uhum. eles realmente conseguem trazer equilíbrio para a vida das pessoas, né? Então, muito obrigada por estar aqui com a Eu que gente. Foi agradeço. maravilhoso. Nós queremos fazer outro. Vamos! É verdade. Eu agradeço pela missão de vocês, de estar dando espaço, assim, né, para as pessoas, e isso já é um grande feito que vocês fazem. Obrigada. Sim. Obrigada, Elisa, pela tua Obrigada, presença. obrigada.
Obrigada, pessoal. E aqui mais um final de podcast, né? Que a gente não quer nunca acabar, mas uma hora acaba. Mas peça a Elisa de volta, ela volta aqui para conversar um pouco mais com a gente. Conhecimento a gente já viu que não falta, né? Tem muito conhecimento dentro dessa mulher. E vai ser um prazer receber de volta. Então, se você quiser, pede ela aí. Até mais. Até mais.